Bem-vinda a todas e a todos. Estamos começando mais um seminário do grupo Filosofia e Epistemologia Genética, já no novo formato, né, dividido em 3 tipos de seminários: seminários docentes, seminários discentes e seminários temáticos. Hoje vai ser um seminário temático de debate, né? É um novo formato para nós nunca experimentamos isso aqui, mas em alguns outros grupos já sim. Então, nós resolvemos fazer essa experimentação, né, à la Piaget, para ver se para ver o efeito, né? Como a gente já explicitou anteriormente, esses seminários do grupo Filosofia e Epistemologia Genética intenciona ser um fórum de discussão sobre a relação entre filosofia e epistemologia genética, sobre a epistemologia genética em si, sobre a questão, né, de aplicações e relações com a teoria, e principalmente em relação a uma visão de mundo, né, e com a própria história da filosofia. Então, nesse sentido, ele é bem amplo, e nesse fórum a gente entendeu que tinha que ter um espaço para nós conversarmos livremente, né, sem também a ideia de uma exposição preparada, então possibilitando a gente a fazer um certo laboratório de ideias, então de colocar visões, mesmo que imperfeitas, mesmo que não diretamente vinculadas, para que a gente, então, possa trabalhar esse conteúdo de uma forma mais geral, né? Então, sem mais, eu dou início ao nosso seminário. A ideia desse seminário, então, é discutirmos o texto a introdução do livro Introdução à Epistemologia Genética, né, de Jean Piaget, que foi lançado pela Presse Universitaire de France em 1950. É um livro inaugural de Piaget, da epistemologia genética, onde ele, vamos assim dizer, explica para o mundo o que é a epistemologia genética. Piaget já tem mais de 50 anos nessa época, né, e já fez várias pesquisas de gênese de várias noções, várias discussões, então permite ele agora a explicitar o que vem a ser esse projeto dele, que é a epistemologia genética, né? A ideia, então, é que os participantes conseguissem ler o texto distribuído, né? A gente decidiu escolher esse texto por ele ser um texto extremamente importante, como eu disse, é o primeiro lugar onde Piaget começa a explicitar a epistemologia genética e estabelece algumas discussões anteriores em relação à filosofia. Então, os tópicos tratados nesse texto é muito caro ao tema de pesquisa do nosso grupo, nós escolhemos, então, ele por esse motivo, e, felizmente, nós já temos a tradução desse texto em português, né, feito pelo professor Dr. Vicente Eduardo Ribeiro Marçal, e também, então, é uma forma de divulgar essa tradução para que as pessoas possam lê-la, né, e tirar a sua própria conclusão. Então, esse nosso seminário de hoje é mais um seminário de debates do que de apresentação mesmo das ideias desse texto, né? Então, sintam-se à vontade, tanto aqueles que leram diretamente o texto e gostariam de colocar questões e levantar aspectos aí, quanto aqueles que estão chegando e às vezes têm a sua dúvida, mesmo não tendo lendo o texto, tem dúvidas gerais em relação à possibilidade, né, do que está sendo discutido. Fiquem à vontade também para levantar as suas, né, opiniões, sugestões, perguntas. Lembrando que esse seminário vai ficar gravado, né? A gente acha que essa é uma oportunidade sempre muito boa para mostrar às pessoas o fazer da arte, né, mesmo, então, sem que já esteja tudo pronto, né? Eu particularmente acho que esses ambientes são muito ricos para quem está começando
a estudar a teoria, porque a gente vê que as outras pessoas têm dúvidas como a gente, problemas de entendimento ou gerais como a gente, que às vezes até o texto mesmo, né, a apresentação de ideias, tem um problema geral que as pessoas não conseguem entender porque talvez esteja... o autor pressupõe que aquilo está claro e aquilo não está. Então, eu acho que é um ambiente muito rico e a ideia de ter um seminário nesse estilo foi poder disponibilizar, né, online um ambiente desse tipo, em especial em relação à epistemologia genética, né? Então, sintam-se à vontade para fazer as intervenções que quiserem, né? Eu começo, então, abrindo, né? Já que a gente não sabe quem leu, quem não leu, o que tem de dúvidas ou não, eu só gostaria de dizer que o texto, o título dele, né, da introdução, e é interessante que Piaget muitas vezes dá títulos às suas introduções. O que é para ser uma introdução do livro acaba sendo uma tese, uma apresentação filosófica dele a respeito do assunto que ele vai tratar lá, né? E essa introdução não foi diferente. O título dela, então, é Objeto e Métodos da Epistemologia Genética, e é um texto, então, no qual Piaget está delineando essa ciência, né? O que ele pretende ser uma ciência, né? Fica a questão se ela é uma ciência ou parte da filosofia, se ela é filosofia, se há uma distinção clara entre as duas ou não, se a distinção que o próprio Piaget aponta no texto, qual é a dimensão dela, né, o quanto ela pode ser aplicado em termos da distinção. Então, a gente abre para uma conversa geral sobre o texto. Então, eu gostaria de, primeiramente, deixar em aberto, né, para quem quiser colocar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida, sugestão, observação? Bom, a primeira questão que eu coloco a vocês, e vocês podem responder pelo chat, que aí não aparece necessariamente quem não quiser se manifestar para ir no YouTube, se vocês chegaram a ler o texto, porque aí a gente pode mediar a nossa apresentação, conversa aqui a partir daí. Eu não consegui ler o texto, professor. Tá, Janice, obrigado. Então, foi lida até a parte do Henriques, alguém disse? E você teria alguma questão, alguma tópico que você gostaria de discutir já de início, ou comentar mesmo? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Juan. Boa tarde. Sim, eu fiquei com a dúvida. Piaget vai falar que a epistemologia genética ela se compõe de métodos diferentes, da psicologia genética e o método histórico-crítico. Aí ele diz que o histórico-crítico já teve pesquisas bem-sucedidas e até famosas, só que ele não especifica quais são. E eu queria saber se vocês conhecem a que ele se refere com a pesquisa histórico-crítica 1950. Porque eu posso meio imaginar, né, mas não tenho certeza. Bom, eu não quero comentar muito nesse primeiro momento sobre o texto para a gente deixar em aberto, então vamos conversar mais a respeito das questões mesmo que estão sendo colocadas. Mas, de uma forma geral, essa época que o Piaget está vivendo, esse início de século, né, ele termina ali esse início de século, a questão do que é a ciência contemporânea e a diferenciação da ciência contemporânea
da filosofia, das outras formas de saberes, né, é crucial, é essencial. E uma das áreas da filosofia que está, vamos assim dizer, nascendo nessa época é a filosofia da ciência, quer dizer, há uma certa diferenciação do que seria filosofia e do que seria ciência, e a ciência, então, a filosofia da ciência se debruçaria sobre a ciência para estudar essa gênese, né? Eu acho que Piaget está se referindo a esses estudos, por exemplo, tanto feito por Gilles Gaston Granger, quanto por Bushwick, ou por Lalande. Então, são análises da ciência, ou pelo próprio Bertrand Russell, que faz uma análise da relatividade, do conceito de matéria, de espaço, de tempo. Então, tem vários tópicos que fazem essa análise da ciência, né? Melhor dizendo, epistemológico, no sentido do estudo, por exemplo, da noção de espaço na relatividade, ou de tempo na relatividade, ou de espaço-tempo no Newton, uma certa comparação entre os dois. Então, ou seja, esses estudos já estavam sendo feitos. E é claro, assim, segundo a forma com que eu avalio, né, esses estudos não estavam sendo feitos de uma forma sistemática, como o Piaget está propondo, né, aí, da mesma forma com que ele faz essa análise psicogenética das crianças, né, e vai juntando num todo. Não há algo assim propriamente dito por uma pessoa, pelo menos ele não cita diretamente isso, que estaria fazendo esse tipo de coisa, né? Então, o que eu acho, o que eu avalio, né, aí, é que Piaget está olhando para essas diversas produções e justamente como tudo isso está sob esse universal que ele está propondo de fazer a epistemologia genética, essa disciplina que vai estudar o conhecimento, né, e vai estudar o conhecimento a partir da sua gênese, da eugenética, né, ou seja, estudando, então, os momentos anteriores e posteriores, entendendo necessariamente o conhecimento como um processo, né, e não como algo acabado, como ele gosta de dizer. Nesse estudo maior da epistemologia genética, que não é só a psicologia genética, entra tanto os métodos psicogenéticos, então essa análise psicogenética que ele faz, ou seja, a análise da gênese de estruturas como espaço, tempo, causalidade, número nos indivíduos, né? Então essa análise psicogenética, quanto também para a humanidade, né? Na sociedade, na história da ciência, daí o método histórico-crítico, para analisar como essa disciplina está evoluindo na ciência. Então, tendo essa concepção, ele, então, coloca diversos estudos como solidário a essa disciplina que ele está propondo fazer, né? E cita também aí o Federico Henriques, né, como um exemplo, né, de uma atividade nesse sentido. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva, né, porque a nossa intenção aqui não é apenas expor o texto de Piaget, mas também problematizá-lo, como a gente faz e diz em filosofia, né? Ele mesmo vai dizer, né, cito Piaget, no entanto, o exemplo, né, do Henriques, o exemplo de uma teoria desenvolvida por um matemático de grande renome, né, que é o Federico Henriques, mostra que essas limitações, né, do pensamento do Henriques se devem exclusivamente a uma psicologia muito estreita e, sem dúvida, parcialmente influenciada por uma epistemologia anterior. Então, Henriques já teria aí uma psicologia não tão desenvolvida quanto a psicologia na época de Piaget, em particular a psicologia tal qual Piaget entende, né? E também teria uma epistemologia, né, uma posição epistemológica muito não adequada à própria área que está sendo feita. Então, a gente vê já do próprio exemplo que o Piaget traz, que as pessoas não se adequam completamente a esse projeto do Piaget, mas que traz elementos que servem a esse projeto, né? Então, eu entendo que é nesse sentido que ele está falando. Tudo bem, Juan? Ricardo,
Perfeito. Eu podia complementar aí. Por favor, Jerry. Viu? Eu acho que no livro Psicogênese e História da Ciência, ele deixa isso bem explícito, né? Principalmente em relação à história da geometria. Então, o que é que ele vai perceber? Ele vai perceber que tanto o aspecto da psicogênese, como no estudo da história da ciência, ele encontra os mesmos estádios, né? Tanto em relação à história da ciência, como em relação à psicogênese. Então, ele chega à conclusão de que, na realidade, existem mecanismos comuns, não que ele esteja comparando, né? Por exemplo, o desenvolvimento da geometria, e que ele encontra os mesmos estágios no desenvolvimento da geometria quanto na psicogênese da criança, mas ele chega a uma conclusão que os mecanismos comuns que permitem, tanto na história da ciência quanto na psicogênese, são os mesmos, que são os processos de tomada de consciência, a abstração reflexionante, a tematização, né? Eu acho que é isso. E se você me permite, Jerry, é bem entendido. Piaget faz parte de uma corrente de pensamento muito forte, principalmente na França, que é o estruturalismo, né? E há estruturalismo, inclusive, dentro da própria filosofia, né? Com Goldsmith, com oh, meu Deus, fugiu o nome agora, o Guerrero, né, da análise estrutural, né, que não é uma análise estrutural de texto somente, como muitas vezes se faz aqui no Brasil, mas é uma visão estruturalista da própria filosofia, que se busca, então, identificar os elementos e a relação entre eles, e esses elementos em relação entre eles têm uma certa inteligibilidade por si só, que é a estrutura a partir da qual a gente pode entender. Então, e que, cabe salientar, não se opõe a um funcionalismo, assim, tem uma certa leitura que opõe estruturalismo e funcionalismo. No caso de Piaget, longe disso, a estrutura tem um funcionamento. Então, esse próprio funcionalismo, essa própria função é explicada em função da estrutura, e não há um funcionalismo sem uma estrutura, sem uma base. Então, essa estrutura em Piaget, na maioria das vezes, é uma estrutura viva, né? Mas, então, e nesse sentido, há uma comparação estrutural dessa gênese do conhecimento, tanto na história das ciências, né, como o Jerry está colocando, quanto na psicogênese, de tal forma que, claro, você não vai comparar, por exemplo, as concepções de Aristóteles a respeito do mundo com as da criança, né? Mas há elementos muito interessantes. Por exemplo, no caso do Aristóteles, há uma explicação do movimento da flecha, em que a flecha continua andando porque ela empurra o ar para frente dela e esse ar volta e empurra ela por trás, né? Então, é uma explicação que tanto as crianças quanto Aristóteles dá, né? E que é muito interessante, no final das contas, como há essa correspondência, esse certo isomorfismo, né, uma igualdade de forma entre as duas estruturas, e que vai, então, possibilitar esse sonho do Piaget de construir a epistemologia genética, né? Vale ressaltar aqui, talvez, né, eu acho que vale, não se trata de uma exposição do texto, mas eu acho que vale a pena a gente ir contextualizando. Então, justamente, a epistemologia genética vai ser definida como uma disciplina científica. Científica para Piaget significa que ela não vai tratar de tudo ao mesmo tempo agora, né? Ele entende que a filosofia tem essa generalidade e que a ciência tem uma especificidade, estuda objetos específicos, né? Delimitando o método de aplicação a esse objeto.
A gente pode fazer algumas críticas, eu gostaria da gente poder discutir isso, né? Eu acho que essa visão, dessa delimitação de ciência fica um pouco incompleta e há um tratamento em bloco aí da filosofia, que eu não sei se é muito adequado, a gente pode tratar disso, mas de qualquer forma ele está delimitando essa área, e essa área ela visa, então, buscar estudar o conhecimento e já que o conhecimento é inteligível nele mesmo, estudar os diversos estágios desse conhecimento e ver como ele vai passando de um desses estágios para outros estágios, tanto no indivíduo quanto na história da ciência. E mesmo ele vendo no indivíduo, a gente vale a pena separar um certo estudo psicológico disso, então, que levaria em conta, por exemplo, as condições que aquele indivíduo está, por exemplo, mesmo orgânicas, de desnutrição ou não, de motivação ou não, quer dizer, Piaget está interessado nessa estrutura mais geral, assim, então basta que um ser humano seja capaz de entender aquela estrutura, e se a gente é capaz de entender ela também, e depois outro, quer dizer, é nessas possibilidades que ele está interessado, e não nos casos específicos, né? Porque ele está conectando isso diretamente com o conhecimento em geral, né? Com um conhecimento que às vezes se costuma chamar de necessário universal, né? Geral, e é, então, como o espaço, o tempo, a causalidade, né, o que a gente estuda, em geral, nas obras de Piaget, e é essa busca, e vejam, Piaget também coloca nesse próprio texto que como é que a gente faz isso? Você já tem uma disciplina científica com o conceito de espaço que vai ser estudado, né? Então, a gente vai pegar dessa própria disciplina científica, em geral a física e a matemática, no caso do Piaget, né, essa noção, e vai entender como a criança, né, chega àquilo, né, como se diz, como Piaget quer entender como o ser humano entende, no caso, por exemplo, a física e a matemática, os conhecimentos, como aquele cientista que era um bebê, consegue entender aquilo, né? Saindo lá de ser um bebê até chegar àquele conhecimento, no caso da psicogênese, e também na história da humanidade, como que a gente chegou àquele conceito de espaço e de tempo, né? Historicamente. Daí a epistemologia genética, né? Então, esse é o objeto da epistemologia, esse estudo do crescimento dos conhecimentos. E os métodos, então, são o método psicogenético, né? De análise do qual ele e a Barbel em Elder, até mais a Barbel do que o próprio Piaget, né? Nessa criação do método clínico de uma entrevista semi-aberta, que tem certos elementos, mas que, no final das contas, você vai perguntando para entender o que a criança sabe do espaço, o que a criança sabe do tempo, nela mesma, né, sem uma coisa pré-fixada, e tentando interferir o menos possível nessa concepção que ela está apresentando. Então, pegar essas concepções e, a partir daí, analisar a gênese, né, de uma a partir da outra, né, ou uma análise mesmo desses conceitos na história da ciência, né. Então, nesse sentido, a epistemologia genética teria esses dois métodos, e Piaget, então, pretende estabelecer uma disciplina que ele chama, que ele considera científica, né, a partir dessas duas formas, né. Bom, alguém teria alguma coisa a comentar, a perguntar, de dúvida ou de consideração a respeito desse tópico? E aí a gente pode passar para outros também, se tiver já de outros. Antes da gente continuar, assim, e até fazer uma problematização, como eu disse, de algumas teses que Piaget traz nesse texto, né? Eu gostaria de salientar uma coisa que eu escrevi num artigo recente sobre a epistemologia genética, segundo as próprias obras do Piaget, palavras dele, né? Que Piaget construiu
um novo capítulo em epistemologia, teoria do conhecimento e filosofia da ciência, ou seja, essas áreas na filosofia já existiam, né? A teoria do conhecimento e a epistemologia, tanto como estudo das ciências, como a gente disse, né, que vai estudar na história da ciência as noções, né, relativas a essas ciências, como espaço e tempo, no caso da física, ou número em relação à matemática, ou conjunto em relação à matemática, e aí vai. Quanto uma teoria do conhecimento e uma epistemologia que estuda os elementos, né? Você vê lá, por exemplo, em Kant, falando do espaço do tempo como formas a priori da sensibilidade, que tem um entendimento que organiza, tentando mostrar como é possível a física e a matemática, né? A física newtoniana e a matemática euclidiana. Você tem o Hume pressupondo a existência de um mecanismo de hábitos que nos permite conhecer o mundo. Então, todos esses filósofos acabam tendo uma teoria do conhecimento, e Piaget, então, quer participar, vamos assim dizer, dessa grande corrente da filosofia, né? De autores que estudaram, né? Fizeram teoria do conhecimento, que fizeram epistemologia, que fizeram filosofia da ciência, e fazendo isso, fundando, né? Estabelecendo uma nova disciplina, que é a epistemologia genética, né? Que é uma nova área interdisciplinar, né? Ela pressupõe as outras disciplinas a partir da qual científicas, a partir da qual ele vai até tirar essas noções para poder estudar, vai pegar métodos dessas próprias disciplinas, né? E mais, vai trazer especialistas nessas disciplinas para discutir. Então, a obra de Piaget é uma obra interdisciplinar, um exemplo de obra interdisciplinar, né? E multidisciplinar, porque todas essas disciplinas vão entrar. Ele vai falar do círculo da ciência, né? Ou da espiral da ciência, ou do sistema das ciências, né? E esse sistema das ciências é feito pensando e articulando essas diversas ciências, então é necessário a existência desses diversos especialistas, né? Então vai ser uma área multidisciplinar e também transdisciplinar, né? Ele é, na verdade, quem traz esse conceito de transdisciplinariedade, né? Ou seja, onde você pode, então, ter disciplinas particulares se juntando e discutindo as outras, né, fazendo certas pequenas transgressões ou recortes aí no meio. Então, a epistemologia genética vai se mostrar como essa nova área intertrans e multidisciplinar. E é interessante que ele monta, então, que ele propõe, né, constrói essa epistemologia genética, e ela é uma teoria do conhecimento que nos dá os elementos que permite estudar como a gente adquire o conhecimento, como o conhecimento existe para o ser humano, né? Com conceitos que são diretamente vinculados a métodos e conteúdos científicos, né? Ao fazer as experiências, né? Conceitos como ação, esquema de ação, sistema de esquema de ações, de símbolo, de signo, de índice, de operações, e no final das contas, esses conceitos, que são conceitos fundamentais da epistemologia genética, eles são diretamente traduzíveis numa observação da prática, né? Diretamente, entre aspas, né? Operações internas têm todo, né, uma questão de como identificá-las e mostrá-las, etc. Mas, de qualquer forma, essa epistemologia, diferente dos demais autores que eu citei, né, como Kant, Hume, ou mesmo Platão, com a teoria do conhecimento dele, e etc., tendo essa proximidade grande com a experiência, nos permite, ao mesmo tempo, pensar esses conhecimentos de uma forma teórica, abstrata, e a constituição deles, quanto também vamos dizer, aplicação mais direta, essa tradução mais direta, essa compreensão do ser humano de uma forma mais direta. Inclusive fazendo intervenções, né, como se faz em psicopedagogia, onde você identifica que aquela criança, aquele ser humano não constituiu certas noções, identifica que trocas com o meio ele deve realizar para tal, propõe, então, jogos, atividades que realiza-se essa troca de tal forma com que ela vai, então, construindo esses conceitos, né? Então, ou seja, isso, para mim, na história da filosofia, é uma grande novidade, né? E um grande, sim, trocas físicas e simbólicas, né?
e afetivas, né, e toda essa genialidade, né? Então, ele cria essa disciplina, né, diretamente vinculada a métodos de conteúdo científico e sua gênese, especialmente relacionadas com a psicologia genética e cognitiva e a história da ciência. Como resultado, essa área proporcionou diversos estudos de noções e conceitos científicos, né? A gente vê aí a obra do Piaget, está lá, né? Nesse artigo eu listo várias delas mostrando esses conteúdos, incluindo a sua gênesis, muitas análises dos métodos de diversas ciências e estudos sobre o sistema das ciências, bem como estudos mais detalhados dos elementos necessários à aquisição do conhecimento, com conceitos tão próximos da experiência que são imediatamente aplicáveis, né? Então, antes de a gente fazer toda essa discussão desse preâmbulo que Piaget cria para introduzir a epistemologia genética e de quanto ela conseguiu efetivamente o que o Piaget pretendia, acho que é importante a gente salientar o que ela é, né? E, ao meu ver, assim, em termos dos estudos, ela trouxe um ganho para a humanidade de compreensão, né, de como se formam essas noções, né? Porque, às vezes, o pessoal acaba opondo Piaget a outros autores, né? Como se fosse um jogo de futebol. Eu acho isso muito engraçado, tá? Fazer ciência dessa forma, né? Enquanto que eu, particularmente como epistemólogo, interessado justamente de como se forma a noção de espaço-tempo, o que é essa noção, como é que se diferencia as noções newtonianas, einsteinianas e etc., ele é o único autor que consegue, dentro dessa área, né, que a gente está dizendo, me dar resposta que outros autores não me dão, né? Então, as pessoas às vezes falam de outro autor e falam, tá bom, mas como é que é o número segundo esse autor, como é que ele se forma? Ah, não, é muito geral. Então, não adianta, né? Então, eu acho que essa riqueza que Piaget trouxe para nós, para quem compreende, de fato, a teoria dele, né, e consegue vê-la na experiência e aplicá-la na experiência, é fundamental, né? Então, e a gente tem que reconhecer isso. É a partir daí que eu gostaria de discutir o nosso texto, né? Ou seja, tá bom, isso já é dado, mas o que Piaget queria, o que ele está propondo, será que conseguiu plenamente? Será que não? Como é que fica? Nossa, já falei demais, não gostaria de falar tanto. Pessoal, por favor, participem. Professor, viu, Ricardo? É assim, é ofício de professor. Mas professor também tem que criar interação, então temos claro. É o conceito de cooperação, né? Exato. Eu acho que a Inês traz Piaget possibilitou uma relação de cooperação dentro dos espaços escolares. Como diz Fernando Becker, eu não gostaria de dialogar para vocês, eu gostaria de dialogar com vocês. Com vocês. Eu acho. Jerry cortou aqui para mim. Possibilitou uma relação de cooperação dentro dos espaços escolares. Será? Pode falar. Agora eu estou ouvindo. Ricardo? A Ione Marques traz aqui um chat aqui, ó. Piaget possibilitou uma relação de cooperação dentro dos espaços escolares. Ione, você gostaria de comentar um pouco mais? Só não consigo abrir a câmera, mas dentro das suas obras, tá, né, Juízo Moral, por exemplo, uma delas, a gente consegue perceber isso, que justamente entre essas trocas físicas e simbólicas foi possível essa cooperação dentro da sala de aula. Isso, né, quem traz dentro da sua identidade escolar esse autor, né, essa grandiosidade aí, onde ele, através da epistemologia genética, ele traz esses conceitos, né, o pré-operatório, por exemplo. Então, as fases que são desenvolvidas desde a educação infantil. Então, são indícios realmente de que essas relações elas acontecem, sim, dentro dos espaços escolares, né? Eu achei muito, muito pertinente e interessante a sua observação, porque isso vem à tona, né? Porque
Até então, a gente tinha uma certa ideia de conhecimento, né, de formação, como transmissão de conhecimento. Então, você tem lá alguém que tem um conhecimento que é a fonte, transmitindo informação para os alunos, e como se essa informação pudesse ser captada, absorvida, né? Como diria também, de novo, Fernando Becker, com uma certa epistemologia ingênua do professor, né, em relação a como esse aluno aprende as coisas do mundo, né? E essa é uma posição meio que de senso comum. Alguém fala alguma coisa, a gente entende, a gente fala, então é como se ele passasse a informação dele para a gente. A gente fala para o outro fala, entendi. Então, como se houvesse essa troca de informação, sem perceber que o sujeito está decodificando aquelas palavras em relação ao mundo dele, à realidade dele. E está, então, imaginando ou traduzindo justamente o entendimento daquela palavra segundo essa realidade dele, segundo essa construção dele, né? E Piaget, então, é o primeiro um dos primeiros, né, melhor dizendo, né, ou um dos, né, não sei se primeiros, mas um dos, dizer que esse sujeito, né, não é um enfant, né, não é uma criança, um não falante, né, alguém que não teria nada a dizer, mas que tem todo um mundo. E que, num processo de ensino, né, e aprendizagem, nos espaços escolares, a gente tem que levar em conta essa construção do nosso aluno, né, se a gente quer fazer aula, de fato, para ele aprender, não só para o professor ir lá e falar. Aliás, se o professor for lá e falar, ele pode gravar o vídeo, deixar gravado, que aí fica até, né, ele pode até preparar tudo melhor, mas o ambiente de educação não é esse, é um ambiente de interação, né, justamente. E justamente Piaget tem o mérito de fazer com que essa cooperação viesse para os espaços escolares e de uma forma mais fundamentada, né? O que a gente acaba vendo, infelizmente, é uma má formação em geral em relação ao pensamento de Piaget, e aí as pessoas não entendem como isso é aplicado, porque não entendem Piaget, então não entendem mesmo como é que poderia ser aplicado na sala de aula, e às vezes esperam uma aplicação imediata que não existe, né? O que Piaget está fazendo é descrevendo como o ser humano pensa, age, constrói o mundo para si. É a partir daí que os métodos podem ser criados, se há de fato métodos de educação. Se a educação deve ser algo só com métodos, né? Você não cria seu filho só com métodos, né? É um ser humano, é uma interação ali, é dessa interação que vai surgir, né, a nossa realidade. Ione? Só para contribuir um pouquinho mais, é porque, inclusive, salvo engano, também no livro do Juízo Moral, o Piaget traz um pouquinho, ele relata daquele que é médico, mas também que era pedagogo, né? Acho que é Janusz Korczak. Ele tinha um orfanato e Piaget faz uma observação nesse orfanato. Então, eu percebo que a relação de cooperação não acontece apenas nas escolas, nas salas de aula. Ele consegue enxergar, inclusive, isso dentro do orfanato, que era, vamos dizer assim, comandado, cuidado, né, por esse pedagogo e médico também, né? Acho que é Janusz Korczak, eu não sei a pronúncia, gente, mas é mais ou menos isso aí. Particularmente, eu acho interessante aí dois aspectos, né? O da interação e o da cooperação. Então, quanto à questão da interação, eu acho que talvez valha a pena a gente sublinhar isso, porque às vezes a gente vê algumas, me desculpem a palavra, mas algumas bobagens sobre a teoria do Piaget, né? E aí o problema é que aí a gente já não está mais discutindo, quer dizer, ninguém é perfeito, quer dizer, a gente tem a possibilidade de criticar a teoria de alguém, discutir, né, ela, né, não significa aceitá-la de pronto, mas, em geral, o que o pessoal faz é fazer o que a gente chama de falácia do homem de palha, que é criar um homem de palha, alguém que não é o autor mesmo, um conjunto de ideias que ele acha que o autor disse, e brigar com esse homem de palha, né? A analogia vem aí de quando se vai para a guerra, que se faz um homem de palha antes e se treina com esse homem de palha antes de ir para a guerra. Então, vencer o homem de palha é fácil, vencer o, entre aspas, né, adversário, né, é o difícil, né? Então, eles tratam a teoria do Piaget de uma forma, né, como se fosse um homem de palha falando coisas que ele não colocou. Então, se Piaget traz a biologia, e é isso que eu queria dizer, para a discussão com a teoria do conhecimento, e de uma forma muito própria, ao meu ver, né, conseguindo mostrar a interação entre esses campos, para ele, esse biológico do sujeito, ele se constitui na interação com o meio. Então, não é algo que está geneticamente dado,
nem algo que o meio vai passar para o sujeito. É na interação com o meio se modifica essas estruturas biológicas, que provocam nova interação com o meio, que modifica essas interações biológicas, como o nosso próprio cérebro vai se construindo, né, nessa interação com o meio, né? Então, eu acho que o Piaget traz esse aspecto da interação, né? Então, ele não tem nada de fixo, como as pessoas em geral pensam, né? Até pensando nos estágios, ela pensa algo muito fixo. E da cooperação também, né? Que você trouxe, que é uma forma de interação que não é uma disputa, né? Que não é uma interação de competitividade, mas de cooperação, de operar junto, e que tem direta relação com a constituição da eticidade, da moralidade, e aí nos serve de um instrumento muito grande para começar a pensar as questões na sala de aula, como a gente viu no nosso último seminário com a professora Thelma Vinha, né? Juan? Sim, eu queria fazer uma pequena contribuição à nossa conversa, e é que, para a teoria do conhecimento, o Piaget traz a base biológica, né? E como do organismo, com a troca com o meio, vão se construir, né, as estruturas do pensamento. O conhecimento, então, ele deixa, como você já falou, professor Ricardo, de ser simplesmente uma coisa fixa, né, e para virar uma coisa processual. Eu queria ler só um trecho da leitura que nós fizemos, né, que é no final da página 260 e começo da 261, que diz: no caso de uma noção ou de um conjunto de operações intelectuais, portanto, não é apenas o ponto de partida, que, aliás, é sempre inacessível como primeira partida, nem o equilíbrio final, do qual nem se sabe se é de fato final. É a lei da construção, ou seja, o sistema operacional em sua constituição progressiva. Aí, eu acho essa parte importante, porque, então, se o objeto da epistemologia genética é o crescimento do conhecimento, eu me pergunto, então, qual é a contribuição da epistemologia genética para o crescimento do conhecimento mesmo? E aí eu lembrei do sociólogo Norbert Elias, que ele faz pesquisa psicogenética, e ele vai dizer assim, para o Marx, o conhecimento, a noção do conhecimento como que fala? É uma visão, gente, tipo, anticientífica. Por quê? Porque na época do Marx, né, a psicologia não tinha se desenvolvido como na época do Piaget. Só que para o que ele vai falar de revolução ontogenética, vem a mudança da imagem do indivíduo, que ele não vai ser mais uma coisa pré-formateada, mas sim o processo. Então, eu acho que a definição mesma do objeto é uma contribuição ao crescimento do conhecimento. Entanto, faz dele não uma coisa fixa, mas o processo que não tem um final, né? Cujo equilíbrio não conclui nunca, mas ele fica se construindo na interação do indivíduo social com o meio. Era isso. Excelente. Alguém gostaria de comentar isso ou fazer observações? Acho que ele está colocando aí a questão da equilibração, né, Ricardo? Que mesmo você chegando no estado do pensamento formal, né, onde você tem um maior equilíbrio, mas não é um estágio final ali. É um estágio que se prolonga para o resto, né, assim, para o infinito, como ele está colocando, né? Que é o processo mesmo. Você entende a gênese das estruturas. Eu acho que a epistemologia genética, a genética vem aí de gênese, né?
ele se preocupa como as estruturas elas vão sendo, como elas se originam, né? E como elas vão se desenvolvendo e se transformando nesse processo, né? Eu acho que aqui é até aquela posição de Kant do a priori, né? Quer dizer, as categorias para Kant era a priori, o que Piaget vai mostrar, né? Diferente de Kant, olha, não, essas categorias a priori de Kant elas são construídas, né? Ela tem todo um processo de construção. E é um processo de construção permanente, né? Você começa ali desde o bebê, quando você tem aquela diferenciação dos primeiros esquemas hereditários, né? Sucção, preensão, em que o sujeito assimila e acomoda e que já vai modificando aqueles esquemas ali. E aí isso desde o nascimento até a hora da morte, né? Até a hora da morte, as estruturas estão ainda em processo constante de transformação, né? Morreu ali, tudo bem, mas até ali, até na hora que você está, né, num processo de desencarne ali, você está tendo aprendizagem nesse processo. Eu acho que você toca em um ponto fundamental, né? E, aliás, do próprio texto, porque, em certo sentido, ele vai se perguntar justamente, né, como delimitar esse objeto dele. Então, ele vai dizer, né, no caso de um conhecimento, você pega o conhecimento atual científico e vai, então, estudar até a gênese daquele conhecimento, né? E aí tem dois pontos que eu gostaria de discutir aí, né? Que é a questão desse a priori que você está levantando, e também essa questão de caracterizar o conhecimento como construção, como o Piaget está fazendo, né? Quanto à primeira, eu vou ler uma parte do final dessa parte 5, né, que é transformação mental e permanência normativa. Então, o que acontece? No caso da crítica do Piaget, eu não sei se ele estaria criticando diretamente a Kant, eu acho que ele está criticando um certo inatismo que vê as ideias e o conhecimento como já pré-formadas, né, no sujeito, né? Porque Kant estudou, vamos assim dizer, o indivíduo adulto, ele não estava muito preocupado com a gênese dessas estruturas, né, para o conhecimento, esses elementos necessários para o conhecimento. E Kant Piaget mesmo define, né, a sua posição, num certo sentido, como um kantismo evolutivo, como a professora Zélia Ramos Querotino mostra, né? Então, onde essas noções de espaço e tempo não nascem, por exemplo, né, não nascem com o sujeito, nem estão no meio, mas é construído, é um a priori em relação à observação. Só que esse a priori em Piaget é construído, né? E em Kant não há toda uma discussão e estudo sobre isso, mas Kant não está dizendo que isso é inato ou vem com o sujeito. Então, a crítica não é diretamente a Kant, mas, como bem salientou Gerry, há essa concepção de estruturas já formadas, né? E aí, o próprio Piaget soluciona isso no texto, né? Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco do texto, já que a gente está falando para ele, né? Do texto, né? Estamos aqui discutindo na página 282, para quem depois quiser encontrar essa passagem. Logo antes da introdução do parágrafo 6, ele vai dizer, da divisão 6, né? O último parágrafo da divisão 5. Tanto o estudo das relações entre ação e pensamento, quanto das conexões entre o real e o possível, levam, portanto, à conclusão de que é inútil opor o a priori genético e o lógico como normativo, né? O lógico com sistema axiomático, né? Ou a matemática, né? Já com as suas estruturas prontas. Então, opor o a priori genético a essas estruturas é inútil. E ele vai dizer: qualquer processo genético resulta de um equilíbrio, né? Está aí a equilibração que o Gerry acabou de nos lembrar, né? Resulta em um equilíbrio que atende ao normativo. Então, aquele equilíbrio constrói estruturas que têm como leis dela, né, vamos assim dizer, como a forma, né, de funcionamento dela, as formas que tem aquele normativo que está sendo exposto. Então, a gente chega a esse normativo porque, por equilibração, a gente chega a uma estrutura que segue aquelas normas, né, aquelas leis, né?
atende ao normativo, pelo fato de que a crescente reversibilidade das ações temporais correspondem às operações diretas e inversas que caracterizam os vínculos lógicos fundamentais, né, como afirmação e negação, etc. Né? Então, ou seja, dessas ações, elas se compõem um sistema reversível, cria-se um sistema de indas e vindas nesse sistema operacional, cujo esse jogo criado é, então, das normas. Então, por equilibração, você chega aí. Se, afinal, o lógico funda o genético, porque o possível precede o real, ou se o genético floresce na lógica, porque o equilíbrio das ações reais constituiria uma organização de operações virtuais, ambos os casos, a análise encontra mais cedo ou mais tarde a lógica atemporal e normativa, sem prejuízo de sua efetiva posição na constituição do saber. De forma sucinta, há sempre geneticamente uma tendência ao equilíbrio, que introduz o possível no real. As normas vinculam-se, então, à eficácia dos sistemas globais que abarcam o possível, embora tais sistemas nasçam da ação concreta sobre a realidade, ou porque assim o são. Né? Então, isso eu queria trazer, né, essa questão do a priori. Aí, então, as normas, como uma vez que você chega, né, os números naturais, por exemplo, tem que ser assim, você vai falar da soma assim, da subtração assim, tal. Isso é meio que atemporal, não tem o tempo ali. Como é que o ser humano chega a essa estrutura atemporal? Por uma equilibração, né, por ações e operações que ele vai desenvolvendo que culminam nessas operações, essa estrutura culmina a uma estrutura que tem a forma das operações matemáticas e que, portanto, traduzem para o sujeito essas operações atemporais matemáticas para ele que está conhecendo num determinado tempo. Isso está um tanto quanto abstrato, mas faz parte, né? É assim que a gente está abordando a questão aqui. Mas, se por um lado, e essa é a questão que eu gostaria um pouco também de discutir com vocês, que se por um lado Piaget tem o grande mérito de enfocar essa parte, né, da eterna construção do nosso conhecimento e de mostrar no máximo detalhe possível que ele conseguiu como é que se dá a construção, né, dessas formas necessárias ao conhecimento, e aí ao conhecimento físico e matemático, e hoje a gente expande ele, né, para outras áreas do conhecimento. Por outro lado, tem a questão filosófica, e será que o conhecimento é isso ou só isso? Será que o conhecimento, de fato, é algo humano em evolução, ou humano e do animal? O que é o conhecimento? Né? E, num certo sentido, o que eu sinto é que, nesse texto do Piaget o identifica que sim, assim, pela própria certa posição do Piaget, e até de olhar, querer entender como o próprio organismo cria estruturas para entender o mundo, ele olha o ser humano como o organismo e o conhecimento como uma certa estrutura relativa a esse organismo. Né? Mas será que o conhecimento é isso? Porque, por exemplo, se eu faço pesquisa em física para entender um conhecimento da natureza que a gente ainda não tem, que conhecimento é esse que a gente não tem? Porque se conhecimento é conhecimento de um sujeito, como fica um conhecimento que eu não tenho? Ou uma coisa na matemática que é um problema, como, por exemplo, a conjectura de Goldbach, que diz que, dado um número par, ele pode ser sempre visto como a soma de dois primos. A gente não consegue demonstrar que isso vale para todos os números naturais. Até onde os computadores chegaram, isso é verdade, mas a gente sabe se vale para todos. E tem matemáticos tentando mostrar isso. Quer dizer, eles não estão atrás de um conhecimento, e um conhecimento que não ainda é deles. Então, será que o conhecimento é sempre apenas o conhecimento construído? É claro que tem essa face, é claro que dentro, para o sujeito, há isso. E principalmente, por exemplo, para a pedagogia, já que a gente, e para a educação, já que a gente faz esse diálogo com as diversas áreas, isso é importante porque eu tenho uma certa estrutura matemática, um certo conhecimento que, em geral, eu tenho que dar para o meu aluno, e que, mais ou menos, é onde a construção dele teria que chegar, pelo menos a entender certas propriedades essenciais, né, disso, né? É claro que a gente não pode ver só como essa construção dirigida, né, da criança, a educação é muito mais do que isso, mas, de qualquer forma, há esse conteúdo.
claro também que, ao ensinar a criança, a gente também aprende muita coisa em relação a ele, então é uma construção conjunta em relação a ele. Mas e como é que fica, então? Por mais que seja um estado de equilíbrio, é um equilíbrio possível, que ainda não está real, mas é um possível que pode se realizar. Então, a gente tem que falar desse aspecto do conhecimento possível, né? Do conhecimento como sendo essa coisa mais universal, que o sujeito estaria atualizando, né? Ou seja, estaria fazendo, por exemplo, as estruturas matemáticas, dessas estruturas matemáticas, fazendo com que a sua estrutura mental tenha a forma dessa estrutura matemática, né? Então, essa é uma discussão que eu tenho feito em alguns pontos e que eu acho importante a gente trazer aqui, né? Porque se, por um lado, eu acho que foi importante a posição do Piaget, na época dele, de assumir essa posição da construção, de assumir essa unidade das ciências, de tentar correlacionar a biologia com as diversas áreas do saber, em especial com a filosofia da ciência, com a ciência e com a filosofia da ciência. Por outro lado, o texto dele traz certas concepções filosóficas que não são exatamente científicas, que é a posição filosófica dele em relação ao conhecimento. E que eu acho que, por uma boa compreensão e assimilação da teoria do Piaget, a gente deve acomodar ela a uma visão mais ampla do conhecimento. É isso que eu estou colocando em discussão aqui para nós, ou pelo menos abrindo a conversa, né? Para a gente pensar e refletir um pouco. Porque senão a gente fica também usando os autores, né? Cada parte num, e a gente não consegue fazer uma visão geral que una todo esse conhecimento dos diversos autores, né? Ou até, na pior das hipóteses, né? Como dizem por aí, você pega os diversos autores, coloca no unificador, bate e vira isso, né? E, na verdade, há toda uma estruturação aí que a gente tenta saber do ser humano e da relação dele com o conhecimento. Então, a pergunta que eu trago, né, se alguém quiser comentar ou começarmos a conversar, é essa: será que o conhecimento seria só a única forma, seria só essas construções, e a gente vai chamar de conhecimento só o que o ser humano construiu, ou o que os outros animais, mas precisa ser construído pela gente, senão a gente não vai saber sobre aquilo, né? Então, será que o conhecimento é só isso construído, ou não? A gente pode falar de um conhecimento a ser atingido, e, enquanto tal, ele não foi construído, né? O que vocês acham? Acho que vocês estão pensando sobre a questão levantada, é isso? Mas eu gostaria de ouvi-los. Se vocês concordam bastante com a posição do Piaget, pelo menos agora, e não pensaram antes, talvez valha a pena colocar para a gente, justamente, né, partir, fazer um diálogo a partir daí. Obrigado, Luiz Carlos. Nenhum comentário? Bom, então, se não tem comentários, eu gostaria de passar a outras partes. Vamos rever aqui, né? Então, uma primeira parte do texto, então, Piaget fala dessa nova, da epistemologia genética, que cito, o Luiz Carlos Cerquinho de Brito salienta, né? Que a gente vale a pena considerar 3 pontos sobre o conhecimento: o construído, o em construção e o conhecimento a ser atingido, né? E eu acho interessante porque, assim, primeira dificuldade, talvez, que a gente teria aí, se o conhecimento ainda vai ser atingido, como é que a gente pode falar dele, né, se a gente não atingiu ele? Porque, no final das contas, há uma certa compreensão do que vem a ser o conhecimento, um conceito geral, né? O próprio Piaget está fazendo isso no texto dele, quando está falando do conhecimento em geral, inclusive dos conhecimentos que podem vir para frente. Ele usa palavras que está referenciando a esse conhecimento, né?
Então, há um conjunto de conceitos que se aplicam ao próprio conhecimento e que nos ajudam a organizar essa nossa compreensão do mundo, né? E isso é, por exemplo, segundo Gilles Gaston Granger, uma das tarefas da filosofia, né? Não é a ciência propriamente que vai fazer isso, porque a gente não vai fazer métodos experimentais para definir esse conhecimento que vai vir e coisa e tal, a gente vai fazer isso de uma forma reflexiva, né? Organizando conceitos, né? Fazendo metaconceitos, como ele diz, conceitos sobre conceitos, né? Nesse jogo metaconceitual aí, que é muito complicado para a lógica e para a matemática, ter essa autorreferencialidade, né? Mas na filosofia a gente tem ela a todo momento, a gente vive discutindo o que é na filosofia, o que é filosofia, com o pensamento, pensar o que é pensar, o ser humano falando sobre seres humanos, então essa autorreferencialidade existe, né? E há conceitos nessa autorreferencialidade, né, do que o Granger chama de metadisciplina, que nos permite organizar, e nesse sentido, e aí trazendo para o nosso texto aqui, porque o Piaget faz essa diferença entre ciência e filosofia, e ele fala que filosofia é uma sabedoria, não exatamente conhecimento, né, lá no Sabedoria e Ilusões da Filosofia, mas eu fico me perguntando, será que ela é de fato só isso? Será que essa posição científica do Piaget, que é uma posição de desconfiança, quase cética, assim, do tipo, a gente vai ficar aqui pensando sobre o mundo e vai achar que vai conhecer o mundo mesmo, a gente precisa ir para o mundo para conhecer. E eu acho que o Piaget tem muita razão em muitas críticas que ele faz, né? Porque também a gente não pode adotar o outro lado pura e simplesmente dizer, não, eu posso ficar pensando no mundo e isso é conhecimento, né? E aí ele exige essa certa verificação das nossas ideias, né? Mas, por outro lado, nem tudo é verificável. Por exemplo, proposições do tipo, será que tudo tem uma razão de ser ou não tem? Você não vai fazer experimentos para ver se tudo tem uma razão de ser ou não, né? Então, por exemplo, se ciência é filosofia ou se não é, você não vai fazer experimentos para saber se ciência é filosofia ou não. Não é a experimentação que vai te dar essas respostas, depende dessa meta-reflexão, e, nesse ponto, isso não pode ser tratado por um método científico, como que é o Piaget, né? Então, se por um lado eu acho que essa delimitação que ele faz nos ajuda a entender a própria epistemologia genética que ele está propondo, por outro lado, em termos filosóficos, porque esse texto é filosófico, ele está dizendo aí a diferença entre ciência e filosofia, ele está dizendo que a epistemologia genética é uma área da ciência, não uma área da filosofia, ele está querendo estabelecer essa área, e nesse sentido, a gente se pergunta, mas será que ela de fato é uma disciplina científica como ele está colocando? E para mim, gente, sinceramente, para mim não, ela é uma área da filosofia. Isso não diminui o papel dela, ou a utilidade dela, ou todo o brilho que ela tem, né? Eu dedico boa parte da minha vida estudando epistemologia genética e me dedicando a ela, então para mim é algo de muita importância, né? Mas ela é muito mais uma área, ao meu ver, da meta-reflexão, da reflexão sobre o conhecimento, de aspectos sobre o conhecimento, do que uma disciplina propriamente científica. Mesmo a história da ciência, e aí eu também concordo com o Granger, ela é uma disciplina que olha para o conhecimento, é um conhecimento do conhecimento se constituindo. Então, mesmo a história da ciência no seu âmbito mais geral, como uma filosofia da ciência e da sua constituição, é parte da filosofia e não propriamente a ciência. Porque se a gente for ver, por exemplo, muitas vezes a análise de como surge o conhecimento de um autor e outro, você pega dois autores diferentes, eles não concordam entre si em relação a essa gênese histórica, do que está ali, do quais são os motores, de como essas coisas estão se constituindo, né? Para variar, eu estou aqui discordando do Piaget também, tá vendo? Dois autores falando, vamos assim dizer, diferentes sobre o mesmo objeto. Então, nessa área da filosofia, esses princípios filosóficos de cada um, que adota para estruturar o próprio mundo para si,
são diferentes, muitas vezes são diferentes, e você não mostra os seus princípios, você não consegue demonstrar os seus princípios para o outro e vice-versa, são princípios, é o que você usa para demonstrar, eles mesmos você não demonstra. E como tem vários princípios de entendimento da realidade, princípios filosóficos, né, meta-científicos, né, que estão nesse meta-nível, não há esse acordo que o Piaget pretendia. E se você pegar mesmo os estudos de epistemologia genética, feitos pelo Centro de Epistemologia Genética, em geral, a conclusão dos livros concordam na parte da metodologia, de aplicação e etc. Mas quando chega nos conceitos filosóficos, os autores dos livros divergem entre si. Então, Piaget não consegue esse gentleman agreement que ele propõe, nessa acordo de cavalheiros, né, em relação a essas posições filosóficas, aí ao contrário, ele está sempre brigando. Depois, quando mais velho, ele para, porque eu acho que ele vê que não está adiantando muito, mas no começo ele está sempre discutindo com os epistemólogos, com os filósofos, tentando mostrar essa posição, e acaba percebendo, ao meu ver, que não conseguiu esse acordo geral em termos de algumas teses dele sobre a epistemologia genética ser científica e etc., né? Ou sobre a lógica ser a lógica clássica, ou que lógica que estaria por detrás, e coisas do gênero. Então, há limitações, né? E que a gente acaba encontrando quando estuda a própria epistemologia genética, né? Mas isso perto do positivo que a epistemologia genética nos trouxe, como eu disse, essa teoria do conhecimento que nos dá esses elementos, né, que nos permite entender como o conhecimento é construído, como a nossa visão de mundo é construída, né? Hoje em dia, até a nossa visão filosófica de mundo, a epistemologia genética nos permite entender, né, a construção dessa visão. Então, isso é muita coisa, não é por causa disso, mas eu acho que justamente isso nos permite fazer essa análise crítica em relação a essa contribuição toda, né? Pelo menos essa é a minha posição, assim, e sintam-se à vontade, gente, não é porque, vamos assim dizer, eu sou o coordenador do grupo e a gente está discutindo aqui, que vocês não podem discordar ou falar, ou fiquem à vontade para colocar o que pensam, para a gente poder estabelecer um diálogo. Novamente, estou me sentindo dialogando para vocês. Mas enquanto vocês não falam, eu acabo aproveitando para dar continuidade, né? Eu só queria fazer uma distinção, uma coisa acho que é a história da ciência, né? Outra coisa é a historiografia da ciência, né? Historiografia da ciência é uma ciência, né? Já a história da ciência tem essa perspectiva que você falou, uma abordagem mais filosófica, né? Poderia ser vista dessa maneira, né? Uma dúvida que eu tenho é quando o Piaget fala de que filosofia é sabedoria, né? Em que sentido qual o significado disso, né? Que está claro para ele que filosofia não é ciência, né? E se está claro para ele essa distinção, por que ele fala de epistemologia científica, né? Essa é a minha dúvida. Porque epistemologia não é uma sub-área da filosofia, né? E caracterizar, né, epistemologia científica não seria misturar duas naturezas de conhecimento, né? Essa é a minha dúvida que eu sempre tenho, assim, quando eu leio Sabedoria e Ilusões da Filosofia, e não está muito claro para mim. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é entre essa historiografia da ciência e história da ciência. Será que essa historiografia é tão precisa assim? Por exemplo, se eu for falar do espaço newtoniano, eu posso dizer, Newton publicou sobre o espaço nos Principias Matemáticas, princípios filosóficos, princípios matemáticos da filosofia da natureza, né? Em tal ano, assim, assado. Tá, essa é a parte historiográfica, é um fato. Mas qual é a concepção de espaço lá dentro? Aí o Newton fala que é um espaço absoluto e matemático. Aí você se pergunta, mas como é que pode ser absoluto e matemático ao mesmo tempo? Aí começa o problema. Porque aí você começa a buscar entender esse conhecimento, a entender como poderia ser essa estrutura dessa forma e etc. E vai ter várias análises
desse conhecimento, né? Então, pessoas se perguntando se o espaço newtoniano, o espaço em Leibniz, que é relacional, por que em Newton não é relacional, ou é relacional? Se é relacional, como é que é absoluto, e etc., que traz questões que vão ultrapassar os meros fatos, a mera historiografia, a mera descrição. E aí, nesse caso, justamente o aspecto metadisciplinar da filosofia da ciência aparece, né? Então, quando você tem autores sendo estudados, por exemplo, como Newton, e entrando no conteúdo mais específico dele, não na aplicação, né? Porque assim os físicos mais ou menos concordam, e até mesmo os físicos, às vezes assim se chama de mecânica clássica e física newtoniana como se fosse a mesma coisa, e muitas vezes não. Newton tem certas divergências, né, em relação a outros autores ou a certas concepções, né? Então um rigor maior de história da ciência mostram que há uma certa concepção do físico em relação a essa noção, que é o que Piaget, em geral, adota nos seus estudos, né? Mas que é diferente. Então, quando você tem historiadores sobre um autor, eles vão concordar sobre muita coisa em relação ao autor, mas vai chegar num momento que um vai começar a achar que tem outros aspectos ali e outros que fazem parte da ciência. Pelo menos essa é a minha posição, assim, que eu vejo. Então, parece dar para separar, mas, ao meu ver, não dá. Agora, você toca, então, você perguntou em que sentido seria sabedoria a filosofia para Piaget. Então, é interessante, quer dizer, apesar dessa distinção de conhecimento científico, né, filosófico, etc., por exemplo, o Granger vai achar que filosofia e ciência são conhecimentos, mas dois tipos diferentes de conhecimento, duas formas diferentes de conhecimento. Enquanto Piaget vai achar que conhecimento é só a ciência mesmo, porque ela é verificável, né? E para ele, a distinção entre ciência e filosofia, como ele justamente coloca nesse texto, por isso que a gente achou interessante trazer ele para ser discutido, a filosofia trata da vida como um todo, da realidade como um todo, enquanto a ciência ela delimita o seu objeto e começa a estudá-lo, e cria métodos para estudar aquele objeto. Então, essa delimitação que a gente pode até usar o Granger e falar assim, que leva até a construção de modelos, como aconteceu no próprio caso do Piaget, né, com o grupo prático de deslocamento, com o agrupamento, com o grupo INRC, etc. Então, que leva a essa construção, essa restrição faz com que a gente possa estudar aquilo delimitadamente. Então, a ciência seria esse estudo mais delimitado, justamente procurando conhecer o seu objeto, criando experimentos para testar, né, as suas hipóteses, a sua ideia de como funciona aquilo, né? Enquanto que a ciência, vamos dizer, pode falar de tudo e não tem esse limite. E, enquanto tal, ela não... Para Piaget, primeiro, os filósofos acabam não se entendendo entre si, segundo, não tem como testar muitas das afirmações filosóficas, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que elas são necessárias para a vida, elas são essenciais, né? E que todo mundo tem, de uma certa forma, uma filosofia, né? Mesmo o cientista, mas que, no final das contas, essas afirmações não sendo verificáveis, não sendo passíveis desse certo acordo que ele acha poder conseguir, né? Por exemplo, em relação à epistemologia genética, ele, como na filosofia você não tem isso, ela é uma sabedoria, uma forma de compreender o mundo, de viver, muitas vezes de bem viver, de ordenar o mundo, né, que é essencial ao ser humano, né? Então não tem como. E ele tem um apreço muito grande pela filosofia, né? Sempre, né? Ele decidiu dedicar sua vida à filosofia e dessa dedicação ele acabou se dedicando só à construção do conhecimento só, né? Como se isso fosse pouco, né? Inclusive das estruturas morais, mas de uma forma mais basilar. Então, é nesse sentido que ele fala que a filosofia é mais uma sabedoria do que exatamente uma ciência, um conhecimento, porque conhecimento eu tenho que poder testar, ver que de fato é daquela forma, eu posso confiar naquilo, vamos assim dizer, né? Mas tudo bem, Rafa, até aqui? Tudo bem, mas eu fico pensando no caso de conhecimento por conhecimento, ou conhecimento popular, né?
É um tipo de sabedoria também, né? Não sei se da forma como Piaget está definindo sabedoria, mas é uma visão de mundo, né? Uhum. E como diferenciar filosofia como sabedoria desse tipo de visão ou conhecimento, né? Mais popular, por exemplo, um sábio, né, reconhecido como sábio por uma certa comunidade, por ter conhecimento de medicina não, de plantas medicinais, né, que ele é sempre procurado pela comunidade, né, e como diferenciar filosofia desse tipo de conhecimento ou desse tipo de saber, né? Eu penso, e aí vocês veem se concordam comigo ou não, é que a Piaget olharia isso. Bom, primeiro, há para Piaget uma certa continuidade entre esses conhecimentos de saber popular e a ciência, né? Diferente de Granger, que vai tentar estabelecer alguns critérios que diferenciam bastante, né? Ele vai dizer: olha, no caso da ciência, você constrói modelos, você verifica aquilo, você tem todo um aparato que ele vai descrever, né, de investigação científica, que você tem que, vamos assim dizer, botar para rodar e ter os resultados todos para começar a se constituir como ciência, né? Testar aquele modelo de tal forma que ele identifique uma certa estrutura dessa própria realidade. Em Piaget, não, você vai ter essa continuidade, é justamente isso que permite ele estudar o espaço da criança, o tempo da criança, e depois vir a conectar com o espaço e o tempo do cientista, né? Então, para Piaget, esse saber popular é um saber, é uma forma de saber, né? E Piaget fala de saber fazer, né? E nisso tem vários elementos de saber fazer, né? Uma lógica da ação, né? Ação como conhecimento. Então, ele vai considerar isso. Mas justamente porque já na filosofia, vamos dizer, nesse extrato mais abstrato, ele diferencia ciência e filosofia, e para ele filosofia é mais um saber do que uma ciência, ele não vai achar ele vai achar que essa sabedoria popular, né, esse sábio, em especial de uma comunidade, ele tem nessa sabedoria dele tem tanto aspectos de ciência quanto aspectos de filosofia, né? E como eu disse, não é um demérito, é simplesmente uma questão que, vamos assim dizer, você não tem a confiabilidade nessa sabedoria como você teria na ciência, né, desses elementos testados, né, e etc. Mas tem a sua utilidade, né? O Luiz Carlos comenta: conhecimento popular, cultural e de valores vários na psicologia social. A religião pode estar aí dentro, né? Então, tudo isso, na verdade, faz parte dessa sabedoria que o Piaget estaria colocando, né? E aí, eu acho que isso traz uma questão que é a questão da delimitação do que é ciência, né? Eu acho que o que está por detrás dessa nossa discussão é isso. E essa delimitação do que é ciência foi o que ocupou o século do Piaget, né? Inclusive entre os filósofos da ciência. Então, você vai ter pessoas como Popper, como Gilles Gaston Granger, como Lakatos, como Hempel, que vão tentar dizer o que é característico dessa ciência contemporânea, né? E uma diferenciação dessa ciência dos outros tipos de conhecimento, de tal forma que ciência se torne só isso, né? É uma questão que a gente tem até hoje, né? Científico, isso é científico, isso não é científico, mas o que significa esse científico no final das contas, né? E Piaget trata dessa questão justamente nesse primeiro divisão do texto, né? Que se chama, né, epistemologia considerada como uma ciência, e particularmente eu acho que como epistemólogo, ou seja, como um filósofo da ciência, é um pouco abreviada demais essa discussão dele, ele deveria aprofundar um pouco mais, mas justamente é isso que ele não quer fazer, ele não quer ir para o lado teórico dos conceitos e de organizar esses conceitos em si, né? Até porque isso implicaria uma certa tomada de posição mais forte, talvez o que ele não queira fazer, ele está só dizendo, olha, eu estou entendendo como ciência isso, então para mim a epistemologia genética é uma ciência, né?
Mas ele está aí como epistemólogo encarando o problema que é o problema, um dos problemas grandes de filosofia da ciência do século, né? E dando a sua resposta num certo sentido, né? Agora, eu vejo alguns problemas aí nessa resposta dele. Primeiro que ele trata a filosofia em bloco, assim como se filosofia fosse uma coisa só, essa coisa de tratamento do geral, sendo que as filosofias são diferentes entre si, não dá para fazer essa crítica geral, ao meu ver, a elas, né? Assim como a ciência tem todas as suas especificidades, a filosofia também, né? Ele fala desse acordo entre as pessoas, ele fala de uma certa convergência de mentes, mas isso não garante a verdade, não é porque as pessoas acreditam que certa coisa é daquela forma que aquilo é verdadeiro, que aquilo explica o mundo, que tem uma relação com o seu objeto. Então, também é algo um pouco fraco, vamos assim dizer, em relação a essa definição de conhecimento. Ele fala desse acordo entre as pessoas, mas na própria epistemologia genética a gente vê aqui, se a gente está discutindo tanto assim, é porque justamente não tem esse acordo, né? Claro, a gente pode dizer, olha, então, Piaget está propondo isso, faz sentido, claro, faz todo sentido, mas será que é só isso? E aí, quando entram os epistemólogos, como Granger, como a análise que a gente está fazendo, há discussões que não levam a um acordo como queria Piaget. Então, se for seguir até o próprio critério que ele está dando para a ciência, eu não diria que a epistemologia genética é exatamente uma ciência, né? Ele acaba dizendo que a epistemologia não pressupõe necessariamente uma filosofia. Eu acho que sim, sempre, né? E mesmo uma epistemologia preocupada em ser científica, que ela seria neutra, eu acho que não. E não é se colocando em média res, né, no meio do caminho, que a gente vai conseguir resolver essas questões. Como eu acho que é o método é colocar as várias posições, compará-las entre si, aquilo que não der para demonstrar que uma está certa, a outra está errada, tem essas várias, e a gente, então, tem que ter essa visão mais ampla, no qual todas essas filosofias são tratadas, né? Tentar se criar uma filosofia que explique as demais, porque as filosofias demais são um fato, vamos assim dizer, no nosso mundo. As pessoas pensam segundo elas. Nós temos que ter uma teoria que explique essa diversidade de filosofias, de visões de mundo, né? E colocando dessa forma inicial que o Piaget está colocando, se fosse levá-la a sério, a gente acaba justamente fazendo uma certa separação aí entre as ciências e conhecimentos que, ao meu ver, não ajuda em nada, ao contrário, só traz toda a complicação que nós estamos tendo aqui de discussão, de como seria, de como delimitar, será que dá para delimitar bem o que é ciência, o que é filosofia, e aí vai. Esses são os comentários que eu gostaria de fazer. Rafael? Bom, acho que é isso. Eu fico também em dúvida em relação o termo, né, epistemologia científica, né? Que a epistemologia é entendida, mas eu tendo a ver com a perspectiva de Granger, né? Granger está clara essa distinção entre ciência e filosofia, né? Mas epistemologia científica, epistemologia é uma subárea da filosofia, né? E em geral, né, os filósofos, em geral, né, fazem essa distinção de filosofia e ciência, né? Como você mesmo caracterizou aqui da perspectiva de Granger, né? Mas, em geral, os filósofos tendem a fazer essa distinção, né? A ciência é a construção de modelos, aí você consegue testar as proposições, verificar as proposições, né? A ciência investiga, faz uma investigação local, regional do objeto, né? A filosofia totalizante, estruturante, estuda o significado, a significação, né? É autorreferencial, né? Já a ciência, quando constrói modelos e teorias, tem uma realidade que precisa explicar, né? Então, essa teoria
E esse modelo está sempre voltado para essa realidade, né? E são ajustáveis de acordo com as novas descobertas, né? Mas epistemologia científica parece misturar duas coisas, né? E às vezes me parece ficar confuso, né? Eu acho genial isso que você está colocando, porque eu acho que não é só confuso para você, mas confuso para uma grande parte das pessoas que já sabiam, num certo sentido, antes o que era epistemologia, né? Então, é esse tipo de mal-estar, vamos assim dizer, em relação ao que ele está colocando, que acaba sendo traduzido com uma certa... eu não estou entendendo o que ele está falando, porque como é que pode ser isso e não ficar claro para nós? É que, justamente, é nesse momento em que a coisa não está sendo científica, no sentido de que está sendo passível, né? Todo mundo está entendendo da mesma maneira, né? E é experimental, né? As pessoas podem compreender aquilo, né? Então, e justamente, Piaget aí está tentando transgredir essas duas áreas, né? Vamos assim dizer, a filosofia e a ciência, entendendo que muitas áreas científicas saíram da própria filosofia, né? A física, a química, antes eram disciplinas filosóficas, depois viraram disciplinas da ciência contemporânea, e querendo fazer a mesma coisa agora com análise do conhecimento. Então, vamos tirar, entre aspas, eles da mão da filosofia, de uma especulação que pode ser feita de qualquer forma, vamos assim dizer, para alguma coisa mais rigorosa, que nos dê um certo solo, uma certa certeza sobre esse conhecimento, sobre como isso é produzido, como isso é efetivado no mundo, né? Agora, se por um lado isso traz muitos resultados positivos, como a gente vê na própria epistemologia genética, por outro gera esse mal-estar de epistemologia científica. Como é que poderia ser isso? É o que ele, como filósofo, eu diria, pretende fazer com a epistemologia, mas que eu acho que ele não conseguiu, se for medir, como ele mesmo diz, pelo resultado final do que acontece, né? Porque uma ciência, as pessoas vão entrando nela e ela vai se constituindo autonomamente. A epistemologia genética acaba não tendo essa autonomia que as outras ciências têm, não conseguiu alcançar isso, né? Ao meu ver, né? O que não diminui, de novo, o valor dela e o papel dela, mas, e nesse sentido, então, é o que eu vejo, ou seja, eu tendo a concordar com você, acho que a análise do Piaget ainda falta ser melhor explicada, né, que ele acaba não fazendo. Fala, Rafa. Eu fico pensando se não se deve a isso também a pouca aceitação de Piaget nos departamentos de filosofia, né? Epistemologia genética, né? É ciência, mas tem uma parte, tem suas contribuições filosóficas, né? Tem uma parte científica, e aquela... muitos criticam Piaget, ou classificam, melhor dizendo, Piaget como positivista, né? E talvez Piaget tivesse mais contribuições às ciências e, em particular, à psicologia, e pouco se conhece as contribuições dele na biologia, né, do que propriamente a filosofia, né, e poucos conhecem as contribuições de Piaget à filosofia da biologia, né, a biologia do conhecimento, né. Então, tem ainda... os filósofos pouco conhecem ainda as contribuições dele, né? Eu diria, bom, primeiro eu diria que hoje em dia a coisa já está mudada, assim, eu acho que quem acaba tendo que avaliar a sério, né, os nossos os trabalhos de epistemologia genética na área da filosofia não colocam mais esse tipo de visão, né? Então, acho que houve uma assimilação melhor. E eu diria que, na verdade, esse preconceito, se ainda existe em alguns lugares, é justamente um preconceito e uma ignorância muito grande, tanto do que a obra do Piaget, quanto das suas concepções de filosofia e ciência e etc. Né? Quer dizer, não é porque Piaget está defendendo isso que ele deve ser simplesmente tirado ou posto dentro da filosofia. Vamos discutir as ideias dele, do que ele está trazendo. E hoje em dia isso está mais tranquilo, até porque vários outros autores, e mesmo
autores que antes eram da literatura, como Camus, por exemplo, podem ser discutidos dentro da área da filosofia. Então, a gente caminhou para uma noção de filosofia mais ampla, graças a Deus, e mais condizente, ao meu ver, com a noção de filosofia e com a sua história, né, desde a Grécia Antiga até aqui, de tal forma que eu só poderia acreditar não a essa posição de Piaget, mas a uma ignorância mesmo de quem está falando sobre epistemologia genética. Agora, por outro lado, tem um outro aspecto, quer dizer, um filósofo que justamente começa a ler Sabedoria e Ilusão da Filosofia, ao ver Piaget criticar a filosofia, pode não se sentir muito à vontade, e isso impede, né, aquela história do afetivo impedindo a interação, né? Então, ele não vai ler o livro com bons olhos, ou não vai querer ler, e não vai entender muito bem o que o Piaget está propondo, e a partir daí não vai querer nem saber, e aí aumenta, né, ou mantém aquela ignorância dele em relação à epistemologia genética, e aí você tem todos os tipos de críticas preconceituosas em relação a ela, e não conceituadas, de tal forma que você possa entender, mostrar, olha, esse aspecto. Você fala, tá, Piaget está querendo fazer, mas quantos filósofos já não quiseram fazer, como Frege, por exemplo, que queria fazer derivar aritmética da lógica, e depois não consegue, desiste, e nem por isso eu vou jogar o trabalho do Frege fora, não faz o mínimo sentido isso, né? Se esperasse perfeição das teorias ou das visões dos pensadores para a gente estudá-los, a gente não estaria ninguém, né? Então, nesse sentido, apesar de todos esses poréns que a gente está levantando aqui, ainda é muito interessante. Eu não sei se você concorda. Luiz Carlos Cerquinho de Brito coloca uma questão, né? Piaget parece buscar o meio dessas fronteiras, né, de explicação e de modelos. Então, a ideia de que a ciência... Então, vejam, como eu disse, nessa época a gente está tentando caracterizar qual a diferença entre os conhecimentos científicos e filosóficos. Popper, por exemplo, vai dizer que o conhecimento científico tem que ser falseável. Isso não significa ser falso, mas a possibilidade de a gente poder ir para a experiência, fazer a pergunta para a natureza ou para o seu objeto, e o seu objeto responder para você, né? Então, proposições gerais, metafísica, para ele, por exemplo, não seria ciência. Essa é uma visão, né, tem toda uma discussão, não vou trazer ela aqui, mas tem lá os seus problemas, e uma delas, dessa caracterização da ciência, é de Granger, que eu gosto muito, né, acho que faz muito sentido, né, até, vamos dizer, eu tenho uma formação inicial em física, acho que ele explica muito em relação a essa ciência que a gente lidar no dia a dia, que é a ciência criar modelos, ou seja, criar uma representação simbólica de uma certa estrutura subjacente aos fenômenos, de tal forma com que a álgebra dessa representação simbólica, essa forma, corresponda à forma com que os experimentos se dão, com a forma com que os objetos se comportam na experimentação. Então, isso, grosso modo, né, em uma palavra, seria mais ou menos o que é o modelo, que possibilita uma verificação do modelo, né? E Piaget constrói vários modelos, está tentando construir modelos, mas para a filosofia, essa construção de modelos, né? Assim, para o conhecimento filosófico, esse circular que a gente estava falando, né? Isso não funciona, porque essa circularidade, o modelo acaba falando do próprio modelo, e aí não dá para verificar se o que ele está falando ou não, a não ser pelo esse próprio discurso que ele está estabelecendo. Então, você vai ter vários discursos possíveis, né? Várias filosofias possíveis, então não dá para tratar exatamente por meio de modelos, né? E Piaget está no meio dessa fronteira, eu concordo com você, Luiz. E acaba puxando, vamos dizer, a sardinha para o lado dele, colocando o que ele quer dentro da fronteira da epistemologia genética, o que ele quer estudar e a forma com que ele quer estudar, e deixando as outras coisas para depois, né? Eu acho que se a gente encarar a epistemologia genética não a partir dessas concepções que a gente está colocando aqui, mas como tendo as suas próprias fronteiras maleáveis, né, durante esse caminhar, né, do nosso conhecimento, a gente vai ver que ela tem muito a contribuir. Mesmo o Piaget, eu queria trazer uma citação aqui, mais para frente, ele vai amenizar um pouco essa visão dele. Então, em um texto que está naquele
epistemologia e psicologia por uma teoria do conhecimento, ele vai dizer a psicologia genética é a ciência cujos métodos são cada vez mais semelhantes ao da biologia. Então, psicologia genética seria uma ciência. Tá bem, ok. A epistemologia, e ele não está falando de epistemologia genética, está falando de epistemologia no geral, a epistemologia, em compensação, passa, em geral, por parte da filosofia, necessariamente solidária a todas as outras disciplinas filosóficas e que comporta, em consequência, uma tomada de posição metafísica. Então, ele já está dizendo, a epistemologia depende de uma tomada de posição metafísica. E aí ele vai dizer, olha, a minha tomada de posição é através de que a epistemologia deveria se limitar por método a questões que ela consegue responder, etc. Então, vai explicitar um pouco melhor a posição epistemológica que ele tem. Claro que achando que é a certa, esperando que o mundo entenda que é a certa, vamos assim dizer, né? Mas já bem amenizado, vamos assim dizer, o discurso que ele está fazendo dessa separação, né? Até porque eu acho que, bons filósofos leram o livro dele e discutiram com ele até procurou essas discussões, e eles justamente mostraram, argumentando, olha, essa é a sua posição, você não tem como transformar isso de uma forma absoluta, etc. E ele percebeu que tinha várias outras que eram sustentáveis nela mesma, ele não concordava, mas, bem, não tinha outro jeito, né? Então, ele vai amenizando ele próprio essas posições iniciais. Lembre-se que esse é o texto inaugural, né? Ele tem muita expectativa em relação ao lançamento dessa nova disciplina, né? E depois ele colhe o que as pessoas pensam e ameniza bastante, né? Mas não completamente essas posições iniciais que a gente apresentou aqui. Tudo bem? E, por exemplo, nesse texto, a gente vê ele falando de uma certa anatomia comparada, né? Então, você tem uma estrutura do conhecimento que é comparado à anatomia, você tem um funcionamento que é comparado à fisiologia, e ele já vai, então, fazendo as analogias com o organismo, o funcionamento do organismo, que justamente permite, depois, ele estabelecer pontes entre a biologia e o conhecimento, né? E como disse o Rafael, em termos de filosofia da biologia, nossa, Piaget tem proposições que muitos filósofos da biologia hoje em dia não conseguiram nem, vamos assim dizer, chegar perto, justamente por pensar nisso, né, desde adolescente, desde criança, e de buscar desenvolver uma teoria do conhecimento que ele esperava até que fosse, num certo sentido, biológica, né, fosse uma epigênese, né, do conhecimento, né? Epigênese no sentido da epigenética mesmo da biologia, conectando esses dois domínios, né? É claro, sem ingênuo de que é um determinismo biológico, ao contrário, essas estruturas biológicas, como a gente já disse antes, elas são construídas na interação com o meio, então essa biologia generalizada que permitiria, inclusive, essa correlação com a epistemologia genética como ciência, né? Então, é isso que é essa visão filosófica, eu diria, que é extremamente rica desse naturalismo do Piaget, que ele está explicitando aí, e isso é bom, vejam, ele está explicitando, olha, essa é a minha posição, né? Melhor do que ter isso inconsciente, ou não saber do que está falando, né? Ele tem, já nessa época, um grande diálogo com filósofos da ciência, então ele sabe, não é ingênuo em relação a essas posições, né, apesar de ter uma grande esperança em relação à própria epistemologia genética, né? E no texto, só para a gente dar continuidade, ele vai falar, tá bom, então a epistemologia genética olha para esse conhecimento que está sendo construído agora, mas qual é o limite? Aí o limite é o limite do conhecimento do nosso tempo, né? Então, se eu for estudar o espaço, por exemplo, a gente do espaço, o limite é o que os físicos entendem por espaço hoje. Tais coisas, tá bom. Então, vamos pegar um aspecto disso, ou tal noção de espaço, e vamos estudar a gênese dela, e aí vai, né? E no tempo do Piaget era um pouco melhor, porque não tinha tantas noções de espaço como a gente tem hoje na física teórica, né? Então, dava para fazer isso de uma forma mais linear. Hoje em dia, com as teorias de supercordas e etc., de novo, você vai ter que aí tomar uma decisão entre o que seria mesmo noção de espaço, o que não seria. Essa decisão é mais filosófica do que científica, e o que você vai colocar aí, se coloca tudo, se coloca só alguns, não, e estudar a gênese
disso, porque se o ser humano entende daquela forma, teve uma gênese desse entendimento, então dá para estudar a gênese dessa noção, das diversas noções, né? Então veja como é rico, né, a epistemologia genética, mesmo tendo essa diversidade toda, a gente pode usá-la, né? E ele vai, então, vou dizer que o limite é esse, ele vai dizer, olha, existiria um limite geral, e ele fala que isso está na relação sujeito-objeto, né, nesse círculo, quer dizer que, para nós, o objeto é o objeto que a gente conhece, não dá para muito falar de um objeto que a gente não conhece, e que, pensado universalmente, é essa construção mesma, né, que o Juan falou no começo da nossa conversa aqui, né, a epistemologia genética é uma construção contribuindo para essa ciência que também ela está analisando, né? Então, aí estaria essa epistemologia genética geral, que ele chama, né? E a restrita seria essa que está limitada ao nosso tempo, vamos assim dizer, né? E, a partir daí, ele estabelece um certo modo, então, de tratar dessa epistemologia geral, que é meio que indutivamente, a partir dessa epistemologia genética mais restrita, vamos dizer, não vai sair da zona de conforto, né? De estar sempre tratando com conhecimento já estabelecido, né? E aí ele termina o texto apontando que, eu leio, né? Estamos, por outro lado, bastante avançados na maneira de relacionar os fatos físicos e as implicações lógico-matemáticas, né? Ou seja, mostrando como essa construção do conhecimento e a própria ciência, né? A física, a química, quer dizer, a física, a matemática, todos os estudos que ele fez, que isso já está bem avançado, a gente consegue traçar a gênese da noção de espaço, a gênese da noção de tempo, a gênese da noção de número e etc., né? E aí ele continua. Em comparação, esses dois imponentes conjuntos de aquisições, há duas imensas lacunas, ele diz, que nos impede de avançar na constituição de uma epistemologia científica, como ele está propondo aqui, reunindo todos os votos. A primeira é a passagem do físico ao biológico, então como é que um organismo físico vira um organismo biológico, e isso é interessante, porque até hoje a gente tem esse problema, a gente não consegue pegar só coisas físicas e criar uma célula viva ali, um protozoário, né? A gente não consegue dar vida, a gente consegue pegar algo que é vivo e modificar e produzir um novo ser vivo a partir daquilo que era vivo, mas a vida parece ter algo que é dela e que a gente não consegue gerar só a partir do físico, né? Então, isso já era um problema. Ele, como um bom epistemólogo, e mais que isso, um bom filósofo que está tentando reunir toda a ciência do tempo dele, tem consciência desse problema, né? Então, esse é um dos grandes problemas nessa ciência geral, nesse sistema das ciências que o Piaget está propondo, né? Passagem na qual muitos físicos e maiores biólogos concentram seus esforços sem ainda conseguir dissipar as obscuridades ligadas a essa questão capital. E o segundo problema é a ligação entre os domínios psicofisiológicos ou mental e lógico-matemático. Como se dá essa relação entre, né, o mental e o matemático? Sobre os quais vislumbramos as possíveis relações entre ação temporal ou irreversível e operações reversíveis, fontes de implicações atemporais, mas ainda não vão além do nível de visões gerais, preliminares e globais sobre esse ponto. Então, ele próprio reconhece que essa parte entre o mental e o matemático, esse matemático, né, universal, e mesmo da relação entre a consciência e a biologia, né, que é o problema difícil da consciência hoje, do naturalismo, já na época do Piaget, essas são questões que a gente não consegue explicar muito bem. Quanto a essa última, Piaget tem uma posição, que é assim, consciência está num corpo, então, pronto, acabou. A gente tem que estudar a relação entre essas estruturas da consciência, que a gente estuda com a epistemologia genética, e as estruturas orgânicas. A gente tem isso como um pressuposto que cada vez mais se confirma, mas é uma hipótese de trabalho. E, enquanto tal, é uma posição filosófica, de novo, né, que ele assume assim, de grátis, vamos assim dizer, a partir da visão filosófica dele, mas que é muito produtiva, que produziu muita coisa, né? Então, ele mesmo reconhece, e isso vai dar justamente, esses problemas acabam dando, principalmente esse último que eu trabalhei, né, sobre lógico-matemática, as estruturas matemáticas, vão levar a uma crítica do conhecimento como meramente
né, conhecimento possuído, como a gente colocou aqui, né? Então, veja que justamente o que é um problema na ciência dele, como em geral acontece na ciência, abre uma nova área, uma nova forma de ver as coisas, né? Então, a gente vê como ele está bem consciente dessas questões e mais desenvolvendo essa grande área do conhecimento, que independente de ser ciência ou não, isso pouco importa, essa grande área do conhecimento que é a epistemologia genética, e que nos permite agora pensar o conhecimento de uma forma mais concreta, entendê-lo, a sua gênese a partir de interações, entender os elementos que compõem ele, como sistema de esquemas de ação, de operações, sistema de esquemas de ações internas e internas, que é necessário a todo e qualquer conhecimento, e a gente pode hoje entender como isso se constitui, né? Então, mas de qualquer forma, eu acho que essa é uma certa relação que a gente pode começar a estudar das posições do Piaget em relação à filosofia, à teoria do conhecimento, à epistemologia, né, a filosofia da ciência, de uma forma crítica, né, e justamente eu acho que essa forma crítica é que nos leva a ver que a filosofia tem essa dimensão a mais que a ciência, e que a gente está trazendo aqui também para os nossos seminários, né. Bom, de uma forma geral, era isso que eu queria discutir com vocês, né, até para ouvi-los e a gente ver. Infelizmente, eu falei mais, eu gostaria de ter ouvido mais, mas acho que é inicial também, é seminal, né, não é para fechar, isso está abrindo uma discussão que pode voltar, retornar. Pode falar, Juan, por favor. Pelo que eu entendo, esse é um artigo, um capítulo da perspectiva para o futuro da epistemologia genética. No final da obra de Piaget, temos uma retrospectiva do que foi a epistemologia genética. Então, o final é muito interessante, porque o que acaba acontecendo? Piaget cria o centro, consegue com a Fundação Rockefeller os fundos para criar esse centro, que é muito grande, traz epistemólogos, cientistas de vários lugares, né, reúne para discuti-los, eles discutem inicialmente um problema, né, de epistemologia, teoria do conhecimento, definem mais ou menos como vai ser, cria um conjunto de relações, né, com a gênese, tem uma equipe de psicólogos que trabalham justamente verificando os limites daquilo, e depois, no final de um ano ou 2 anos, acho que 1 ano, eles fazem, então, de novo a reunião com aqueles dados e fazem uma discussão mais teórica, né? E o centro, no começo, tem uma efervescência muito grande, né? Piaget é uma grande novidade em relação a tudo isso que ele está trazendo, mas o centro vai tendendo, eu acho que até a partir do momento que o Piaget tenta trazer, inclusive, empiristas lógicos para discutir com ele, etc., ele vai vendo que ele não vai conseguindo convencer, a coisa fica ali no meio do caminho, assim mesmo, as pesquisas continuam, né? Ele é um grande nome, e continua produzindo, né, bastante elementos, é até interessante para onde isso vai tendendo, por exemplo, uma das coisas do final desse estudo é a lógica das significações, então, assumindo uma lógica que não seria só a lógica clássica, seria uma lógica diferente, se existe essa lógica ou não, né? Coisas do gênero, ou mesmo coisas como abstração reflexionante, que é um conceito importante e que fica no meio do caminho entre filosofia e ciência, mas é extremamente importante, que ele consegue conectar com a própria epistemologia genética. Essa própria noção de equilibração, isso é uma coisa que eu queria ter comentado e que eu lembrei agora, ela é problemática, porque se alguma coisa funciona de uma forma de equilibração mecânica, você não consegue explicar essa pluralidade que existe, né, no comportamento humano e de criação. Ela não pode ser só, equilibração não pode ser só energética. O Granger trata dessa questão dos modelos energéticos muito bem, mostrando que eles não dão conta de explicar o ser humano. Então, se a equilibração, da sua forma mais primitiva, conseguisse explicar, o ser humano seria algo mecânico e, na verdade, não consegue explicar. Então, o próprio Piaget vai desenvolvendo essas
essa teoria da equilibração, justamente a abstração reflexionante acaba entrando como tentando dar conta dessa forma de equilíbrio, que acaba se transformando muito mais num conceito filosófico, novamente, do que num conceito científico, propriamente dito, mas muito útil, né? A Zélia Ramos e Chiarotino, naquele livro Piaget, Modelo e Estrutura, discute bem essa evolução. Então, ou seja, mas lá no final, então, do centro, e Piaget começa a ficar com os problemas de idade, né, que em geral tem, né, ele conta até de uma que ele devolve um artigo para ele, e aí ele vê aquele manuscrito, etc., não percebe que é dele, ele lê e fala, nossa, muito bom, né, o artigo que você escreveu, e o artigo era dele. Então, e ele conta isso, né, brincando. Então, nesse sentido, o próprio centro vai caminhando para isso. Ele acaba não se associando com nenhum epistemólogo mais geral, né, mais hard, dessa forma com que ele faz essa crítica, né, e essa construção da epistemologia genética. Alguém que ele faz parceria é com o Garcia, né, Rolando Garcia, que é da área da epistemologia, mas que tem certas tendências, uma certa leitura marxista, né, dessa filosofia, dessa história das ideias, da ciência. Piaget, então, faz alguns, como a questão, né, das estruturas elementares da dialética, algumas coisas, né, falando sobre o marxismo, mas nunca caminhou mesmo nesse sentido, né? Essa é uma veia muito mais do Rolando Garcia, então acaba tendo essa associação maior, que acaba, então, né, ficando relativa ao Rolando Garcia, ao pessoal, né, do centro, que vai ficando, mas que não tem, né, a formação, né, que o Piaget tem, né, os objetivos, né, de um grande pensador que nortearam a própria vida do Piaget, e aí o centro acaba produzindo algumas obras, até pela dificuldade do Piaget de rever, e etc., umas obras mistas, né? Então, não tem essa retrospectiva. Piaget acha que a epistemologia genética está sempre em aberto, que a gente vai estar sempre pesquisando, e isso fica sempre em aberto. Ele acaba não entrando, e é muito engraçado, porque o próprio Piaget fala que ele sabe quais são os problemas que a epistemologia genética tem, mas que ele não fala, para não, vamos dizer, dar munição para o inimigo, entre aspas, né? Mas ele vai tentando tratar. Então, quando, por exemplo, criticam a formalização lógico-matemática, ele vai fazer o estudo das formas elementares, né, das estruturas elementares. E ele vai chegar nas mesmas conclusões, ele não consegue resolver muito bem aquilo, e aí ele vai tentando tratar dessas questões lá dentro do centro, mas, de novo, vai gerando os mesmos problemas, porque, ao meu ver, é uma questão justamente dessa questão conceitual, exatamente, e não de experimentação. Por exemplo, né, Piaget tem uma dificuldade em encontrar uma axiomática, uma estrutura axiomática para o agrupamento, e isso permanece. Ninguém conseguiu dar uma estrutura axiomática para o agrupamento, acaba sendo uma noção meio vaga, né, do que seria essa estrutura. E é um problema para a epistemologia genética, porque nenhuma outra ciência tem esse problema. E se é uma ciência, deveria dar certo, né? E aí a gente pode um dia discutir por que não dá certo, etc., mas então tem várias questões assim. Então, a epistemologia genética, ao meu ver, termina assim, Juan. Obrigado. Quer dizer, ela não, né? A Piaget, né? A Piaget, né? Guilherme Maciel fala, muito esclarecedor mesmo, essa discussão ajudou demais nessa introdução e principalmente na questão de diferenciação entre os objetos de estudo da filosofia e a epistemologia genética. Eu agradeço, acho que essa distinção é difícil, ela não é absoluta, você vai ter autores falando fazendo essa diferenciação de uma forma, outros de outra, então tem coisas que entram, tem outras que não. Eu, particularmente, acho que, por exemplo, ciência é filosofia, apesar de, num curso de filosofia, a gente não estudar ciência, isso não importa, a área da filosofia comporta também o conhecimento científico, ela teria que fazer essa discussão, nem todo mundo faz, você não tem que exigir dos filósofos que todos façam todas as coisas, mas, ao meu ver, isso pertence. E tem muitos filósofos que acham que ciência não é filosofia, né, inclusive Granger, etc., então, essas fronteiras são móveis. A ideia, então, dos nossos seminários é dar a cada um
que tem elementos para fazer a sua própria distinção e achar o que é importante nisso ou não, qual é a distinção que ele próprio faz, né? A filosofia é assim, a área da filosofia é assim, a gente já está acostumado com isso, então para a gente isso não é um problema, que não haja o consenso. O que a gente quer é justamente essa variedade de visões para que a gente possa pensar isso, né? Então, é isso. E o que eu gostei bastante é que quando você lê o texto, parece que está tudo certo, está tudo correto, é aquilo mesmo, né? Mas a gente vê que há muitas dúvidas, há muitos desconfortos que a gente percebe que está para além do texto, que não era a gente que não estava entendendo direito, é de fato problemas mesmos da área, problemas que estão aí, né? Então, isso eu gostei bastante do nosso seminário, essa era uma das propostas e eu acho que a gente atingiu ela com sucesso. Acho que a gente já atingiu nossa hora. Alguém gostaria de fazer algum comentário final? Então, eu agradeço a todos, né, por terem assistido, por prestigiar, né, os seminários existem graças a vocês, né, isso é uma interação, né, apesar de eu ter falado bastante, mas para mim foi excelente, né, e agradeço a participação de vocês, principalmente os que falaram e discutiram aqui conosco, né, Juan, Jerry, Ione, Rafael, né, desculpe se eu esqueci alguém, e a gente, então, nos vemos no próximo seminário.